quero ser livre. Mas eu quero uma liberdade que liberta, não uma liberdade que aprisiona. Quero fazer o que precisa ser feito, aquilo que eu acredito de verdade, porque só fazer aquilo que eu tenho vontade não me torna uma pessoa livre. A disciplina e a organização não limitam a minha vida. Pelo contrário, sem isso não tenho a liberdade para crescer e me superar a cada dia. Ser livre para mim é conseguir me colocar no lugar do outro e abrir mão de sempre ter razão. Quando eu venço o meu orgulho, me sinto verdadeiramente livre. Olhando só para o meu corpo e para as minhas limitações, eu não consigo descobrir meu verdadeiro valor. Quero ser livre para reconhecer em mim mesmo as infinitas possibilidades. Quero ter formas alternativas de viver o meu cotidiano. Acredito que o meu estilo de vida traduz a liberdade da minha alma. Me sinto livre quando dedico a minha vida em benefício das pessoas. Por meio do meu trabalho, a minha vida se expande. Me sinto livre quando consigo ter respeito em minhas relações. Liberdade é poder ser sincero com alguém, é poder fazer o outro feliz. Aprender diariamente é a minha maneira de ser livre. O conhecimento amplia a minha mente e potencializa as minhas ações. Às vezes é muito mais fácil copiar os outros, seguir os caminhos já trilhados pela maioria. Mas imprimir a minha marca em tudo que eu faço é o meu exercício de liberdade. Liberdade é assumir a responsabilidade por tudo que acontece ao meu redor. É entender que cada um dos meus atos gera um impacto no todo. Viva livre! Viva livre! Viva livre! Viva livre! Muito obrigado. Hoje é o seu dia de sorte, é o seu dia de felicidade, de sucesso, de prosperidade, porque você nasceu com sorte, nasceu com sucesso, nasceu com felicidade, nasceu com prosperidade. Bem-vindo ao programa da Seitonê, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no programa de hoje, nesse quadro de perguntas e respostas, estamos aqui recebendo o preletor Oswaldo Garrafa Neto. Tudo bem, preletor Oswaldo? Tudo bem, preletor Enio. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez estar aqui com você e todos os nossos telespectadores aí acompanhando o programa da Seitonê na TV e pela internet também. Nós que agradecemos, telespectador que agradece aí sempre as suas orientações. E a vida tá boa? Maravilhosa, sempre. Cada vez melhor? Sempre, muito bom. Tudo muito bom. Que bom. O senhor trabalha no departamento? Ofícios religiosos, sou responsável pelas equipes que fazem as orações da Seitonê do Brasil. Tanto aqui na sede central, na oração da cura divina, quanto também os colaboradores lá na Academia de Biúna, no Santuário Roso. Tá. O departamento de ofícios religiosos também faz cerimônias de casamento, de batizado também, preletor? Casamento, batizado, 15 anos, bodas de prata, bodas de ouro, né? Fazemos purificação de residência, purificação de empresas, também purificação de veículos, né? Quando a pessoa vai comprar um veículo, novo ou seminovo, quiser fazer a proteção e a purificação também, a Seitonê pode atender essa necessidade. Ai, que maravilha. Cerimônia de bodas de ouro, de prata, tudo assim? Tudo, todas as bodas. Não só na sede central, mas todas as regionais espalhadas pelo Brasil, e os preletores da Seitonê estão habilitados a fazer todos os tipos de práticas e cerimônias da Seitonê. A cerimônia de casamento ela é muito bonita da Seitonê também, né? Muito bonita. E diz que quem casa na Seitonê não separa nunca, né? Para a eternidade. Isso é maravilhoso, hein? Puxa vida, hein? Então, Viviane, sinto muito. Vai ter que viver comigo agora para sempre. Professor Garrafa, temos aqui algumas perguntas para o senhor. A primeira começa assim. Estou desempregada, tenho experiência em 11 anos na área de atendimento ao cliente, estou enviando vários currículos, mas infelizmente não consigo êxito. Qual a oração que devo fazer para a vida deslanchar? Maravilha.
Todos nós, como filhos de Deus, já viemos à face da terra com posição e vocação adequadas, tá? Todos nós já temos isso. Só que, para que nós possamos realmente descobrir qual é realmente o melhor caminho, o melhor trabalho, o melhor empreendimento para nós desenvolvermos, nós temos que estar em harmonia, nós temos que manter realmente a mente em sintonia com Deus, porque essa posição, essa vocação, ela vai se revelar na nossa vida através do poder intuitivo, né? Então, o que nós precisamos entender? A harmonia, e essa harmonia começa no lar, começa na família. Então, o que acontece? É uma das explicações que o mestre Masaharu Taniguchi nos diz. Quando a gente fala sobre antepassados, os antepassados mais próximos nossos são os nossos pais, né? Então, a gratidão aos antepassados, a gratidão aos pais é de suma importância. Existe uma lei mental que diz que é a lei de causa e efeito. Então, vou apresentar 3 setores que se desequilibram e depois nós vamos mostrar qual é a causa mental embasado na luz dos ensinamentos da Seiichi no Ie. Então, vamos imaginar que a pessoa é bastante qualificada, é uma pessoa que tem assim, formação universitária, né? Domina informática, fala mais do que um idioma, e tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Manda currículo para tudo quanto é lugar, não consegue se colocar no mercado de trabalho. Ou então ela está trabalhando, mas tem muito conflito com os seus superiores. Ou talvez ela está trabalhando, ganha até acima da média do mercado, mas não consegue estabilizar financeiramente. É como se colocasse água no balde furado, o dinheiro não rende. Ou então dificuldades nas relações afetivas e conjugais. Não há necessidade dos 3 setores estarem desequilibrados, mas quando desequilibram um desses setores, isso é efeito dentro da lei mental. Então não adianta brigar com o mundo exterior. Se tem um efeito manifestado, se tem um efeito projetado, existe uma causa mental. Então para você melhorar o efeito, para você melhorar o resultado da vida, precisa realmente corrigir a causa mental. E a causa mental que desequilibra esses setores, trabalho, financeiro e afetivo e conjugal, é justamente a falta de gratidão aos pais e aos antepassados, né? Então a vida, ela funciona como se fosse um painel de controle espiritual. E quando desequilibra os setores, a gente, pelos ensinamentos da Seiichi, nós sabemos exatamente qual é o combustível que está faltando para a nossa vida deslanchar. E nesse caso de trabalho, financeiro, afetivo e conjugal, tem que intensificar bastante o sentimento de gratidão aos pais, tem que se tornar uma fila nota 1000, mesmo que os pais já estejam no plano espiritual, manifestar sentimento de gratidão, fazer oração, dedicar a gratidão quando se emocionar aos pais, que aí com certeza vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, ser muito útil, beneficiar grande número de pessoas e conseguir prosperar infinitamente. Então, para quem está em casa, a princípio procurando um emprego, porque foi demitido, ou talvez seja até o primeiro, um dos primeiros trabalhos dela é manifestar a gratidão aos pais antepassados. Gratidão aos pais antepassados é fundamental para a gente levar uma vida profissional estabilizada e poder prosperar infinitamente. E quando o pai aprontou muito, bebeu muito, bateu muito, como é que faz, Garrafa? Esse que é o detalhe, não é nossa responsabilidade julgar as pessoas, né? Então, se eu nasci nesse lar, com essa família, com esse modelo de pai, eu preciso entender, eu tenho uma missão que é de cunho espiritual. E a missão que eu tenho que cumprir na face da terra é manifestar amor incondicional. Por isso que a gente nasce na instituição chamada família, com a missão de amar de forma incondicional aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, né? Quando você lê na revelação divina, quando todo o universo se tornar teu amigo, né? Então a gente olha para esse universo, a gente fala, meu Deus, para esse universo se tornar meu amigo vai demorar séculos e séculos, amém. Então vamos interpretar o universo. Quando o universo chamado ambiente familiar se tornar teu amigo, se você tiver alguém no seu universo familiar que você não está se relacionando bem, aí é impossível da coisa dar certo, né? Então tem que se reconciliar, se aproximar das pessoas, fazer manifestar paz, porque muitas vezes o pai agressivo, o que acontece? É uma coisa científica isso. A nossa retina, quando depara com os objetos, ela vê tudo de ponta cabeça. E isso na linguagem científica é visão invertida, não é? E aí o que acontece? O cérebro ajusta para a gente não ter nenhum tipo de mal-estar, nenhum tipo de vertigem. Então quando a gente tem um membro da família que se mostra agressivo, né, que às vezes é pavio curto, você vai conversar com ele e já dá uma cacetada que é para a conversa não evoluir, o que ele está mostrando? Ele está mostrando o amor dele, o grandioso amor que ele possui, só que de forma invertida. E se eu não ajustar essa imagem, o que acontece? Gera mal-estar, onde tem os conflitos e as frustrações na família. Só tem uma maneira de você ajustar essa imagem invertida, é através do pensamento iluminador da Seiichi no Ie. Orar pela felicidade, agradecer, amar, envolver realmente na luz divina, aí realmente o lar se torna um paraíso e as coisas vão manifestar conforme a vontade de Deus. Maravilhoso. Professor Garrafa, tem uma outra pergunta aqui também, que o início é mais ou menos parecido, porque está desempregado. O que ele acrescenta nessa outra pergunta é que ele encontra a namorada. Primeiro é melhor trabalhar.
Para estabilizar, né? É bom namorar, né? É bom namorar. E aí, quando você está namorando, você tem que pagar cinema, você tem que comprar bala, né? Tem que ter essas coisas. E pipoca, então, cinema é caro, né? E aí, não, se você ficar dependendo da mulher para pagar a conta, fica chato, né? Então, precisa realmente estabilizar. E isso também está associado justamente a essa questão. Lembra que eu coloquei as 3 causas, os 3 efeitos, né? Trabalho, financeiro, afetivo e conjugal. Então, para encontrar realmente uma pessoa adequada, para poder ter uma vida matrimonial estabilizada, precisa ter muito sentimento de gratidão à mãe também, viu? Eu me lembro assim, nos meus primeiros 10 anos de casamento, eu não era seitonoye, e eu tive muito conflito com a minha mãe devido à separação dos meus pais na minha infância. Então, eu chegava perto da minha mãe e tinha uma coisa que me repudiava. E às vezes o que acontecia? Eu chegava perto da minha esposa, tinha vontade de torcer o pescoço dela sem motivo. E eu não entendia o porquê que acontecia isso, né? Minha esposa sempre dedicada, muito atenciosa. E aí, quando eu vim para a Seitonoye, eu entendi justamente essa questão. E eu tive muita dificuldade de agradecer meus pais. Tanto que eu fiquei encantado com o ensinamento. E aí eu fiz um acordo com o mestre Masaharu Taniguchi. Mestre, eu vou fazer tudo direitinho, mas quando chegar na hora de agradecer aos pais, eu vou pular, né? E aí, o mestre, brincadeira, né? O mestre falou assim, imagino que ele falou para mim no plano espiritual, por sua conta e risco, né? Mas demorou bastante tempo para eu poder entender isso, né? E aí, com muita dedicação, a terapia do feijão que a gente aprende na Seitonoye, né? Pegar grão por grão, agradecer papai, depois você tira do saco, você põe de volta. Então, foram toneladas de feijão para eu poder realmente harmonizar com a minha mãe. E aí, depois de 40 anos de idade, pela primeira vez eu consegui dar um abraço verdadeiro na minha mãe sem sentir repúdio. E aí, o que eu observei? Que o meu casamento se estabilizou. Porque aquele sentimento oculto em relação à minha mãe, que estava refletindo na figura da minha esposa, né? Inconscientemente, eu via na minha esposa a minha mãe. Então, por isso que tinha essa repúdia. Então, para a gente realmente ser feliz no trabalho, nas finanças e também na afetivo e conjugal, é de suma importância agradecer aos pais. Tem que deixar de ser teimoso e pôr em prática o ensinamento de gratidão aos pais. E também a Seitonoye dá algumas facilidades que são as orações. Uma delas é a oração da forma humana, onde tem um item, né, Pretor Garrafa? A harmonia. Não, né? da oração da forma humana lá, o item desejo da forma humana, né? Para casamento? Encontrar metade da alma, sem dúvida nenhuma, né? Fazer essa oração para encontrar metade da alma. E existe a oração do matrimônio feliz na Seitonoye que diz assim, Deus dividiu uma única alma em 2 metades, colocou em 2 corpos, um de polaridade positiva e outro de polaridade negativa, a fim de que elas se chamando e atraindo. Então já existe essa metade da alma, né? Então precisa realmente harmonizar com os pais para que a coisa possa acontecer de maneira grandiosa. Maravilha. Uma outra pergunta, minha filha, 26 anos, solteira, ela tem problema na córnea do seu olho direito. Gostaria de saber o que ela pode fazer, qual é a oração. A Verdade da Vida, volume 28, o mestre fala muito sobre questões que se projetam na questão da visão, né? Então, quando a gente não consegue reconhecer verdadeiramente as dádivas de Deus, a gente não consegue reconhecer a luz divina, a gente não consegue reconhecer o amor de Deus, a tendência é que a gente perca parte da nossa visão, ou às vezes até total, né? Então, o que precisa fazer? Tirar esse sentimento de insatisfação que muitas vezes está no subconsciente e reconhecer o quanto que nós somos abençoados, né? Então, através dessa mudança da postura mental, quando nós começamos a reconhecer as bênçãos de Deus manifestado na família, no nosso lar, por tudo aquilo que nós possuímos no momento, aí a nossa mente vai se ajustando e automaticamente a visão a gente consegue recuperar. Então, eu recomendo a leitura do livro A Verdade da Vida, volume 28, que o mestre Masaharu Taniguchi dá outros detalhes, tem relatos de pessoas que conseguiram realmente se recuperar de problemas de cegueira, né? E também o livro Minhas Orações, onde tem uma oração para melhorar a visão. Maravilha. Mais uma maravilhosa aqui. Minha vida conjugal é só briga. O senhor não brigava antes de conhecer a Seitonoye, não, né? Nossa, eu era bravo, hein? E aí, quando me tornei preletor, a minha esposa falou assim, você não é preletor da Seitonoye? Eu falei, olha, por perdão da palavra, acho que nem se o mestre Masaharu Taniguchi viesse aqui e casasse com você, ia ter paciência para te aturar. Era brincadeira, né? Porque a mente era ainda conturbada, estava agitando e não podia perder a briga, né? Então tinha que discutir. A Santa Márcia, né? Santa Márcia, é verdade. Alô, dona Márcia, muito obrigado, viu? Olha só a peça, viu? Mas hoje virou santo. Muito obrigado. E você sabe que eu falo isso para ela, ela fala assim, mas não era tudo isso. Olha como ela tinha uma visão transcendental e via realmente um grande valor que estava em mim. E se hoje estou na Seitonoye, graças ao incentivo da minha esposa, né? Que me conduziu, me incentivou bastante.
tanto naquela época quanto hoje também, no trabalho que a gente faz. Também, né, nos eventos. Então só tenho que agradecer minha amada e querida esposa. Que bom. Quantos filhos são? Tenho 2 filhas, a Tatiana tem 36 anos e a Ana Paula que tem 31. 36 anos? Tenho 2 genros, 3 netos, né, maravilhosos, perfeitos. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Daniel. Os meus netos, o Maurício, ele vai completar agora ele tem 12 anos de idade. E desde a maternidade até hoje eu nunca dei um presente material para ele. Porque você entra no quarto dele, você tem brinquedo para toda coisa. Só que quando eu saí da maternidade até hoje, eu tenho por hábito fazer a oração da cura divina de crescimento perfeito. E eu faço por 1 ano, e quando chega no dia do aniversário, eu sempre renovo. Então, meus netos estão sempre pelas luzes da Seitinoye, e quando as minhas filhas vão lá na reunião de pais e mestres, é só elogio. Né? Então, é muito interessante, muito gratificante essa oração da Seitinoye. Fica uma boa dica, né, para os pais, avós, né? Isso. Fazer oração para os netos, né, e filhos, né? Maravilha. Mas a minha vida conjugal é só briga e não consigo prosperar. E aí, como acabar com as brigas? O que o senhor fez? Não? Olha, o que eu fiz? Eu entendi. Hoje nós estudamos o Mussub na Seitinoye. Mussub é uma palavra, né, que significa força do amor, espírito que gera. E Deus, num dado momento, ele se dividiu em 2 polos, positivo e negativo. E através da junção do positivo e negativo é o que manifesta toda a criação do universo. Então, a figura masculina é o polo positivo e a figura negativa o polo negativo é a figura feminina. Então, o que acontece? Quando nós nos unimos em matrimônio, nós estamos fechando o circuito para manifestar a força divina na face da terra. Então, para nós prosperarmos realmente nos nossos empreendimentos, nas nossas questões financeiras, é de suma importância nós estarmos em harmonia com o nosso cônjuge. Não é? É muito importante estar em harmonia com o cônjuge. E aí o que acontece? Quando Jesus Cristo passou pela terra, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas virão por acréscimo. E a justiça é justamente o equilíbrio entre positivo e negativo. Então, às vezes, o marido tem uma personalidade mais forte e ele acaba sobrepondo sobre a mulher. Então, o que aconteceu? Carregou muito mais na polaridade positiva. Ou, às vezes, a mulher também, porque o marido, às vezes, tem um aspecto um pouco mais lento, um pouco mais acomodado, e a mulher um pouco mais acelerada. Então, ela acaba fazendo a função de homem na relação. E aí sobrepõe o polo negativo. Então, gera um desequilíbrio. E aí, quando gera esse desequilíbrio, impede a força criadora, o espírito que gera a prosperidade, o crescimento e a boa formação dos filhos. Então, é importante fazer essa reflexão, respeitar as dificuldades, as limitações do cônjuge, porque são filhos de Deus na essência, mas são os opostos que se atraem com afinidades mentais e, através da lei da compensação, nós conseguimos o equilíbrio e manifestar a perfeição na face da Terra. Preletor, o senhor falava também sobre os ciúmes, que o ciúme atrapalhou bastante a sua vida e tem muita gente sofrendo por causa dos ciúmes, né? Como o senhor conseguiu fazer com que o ciúme saísse da sua vida e tivesse, então, um relacionamento feliz e harmonioso? Então, exatamente, Preletor Enio. Quando eu entendi que a nossa relação ela é estritamente espiritual, né? Então, hoje nós estamos juntos como marido e mulher. Então, nós temos alguma coisa para restaurar através da nossa relação. E a gente só consegue restaurar isso através do quê? Da compreensão. Eu preciso compreender a minha esposa e entregar para ela aquilo que eu tenho de melhor. Então, na medida que eu entrego o que eu tenho de melhor, o que vai acontecer? Ela vai devolver para mim. Então, veja uma situação. Um dia eu fazia um trabalho na Regional Belém, quase 4.000 quilômetros longe da minha casa. E lá a dinâmica, quando a gente vai fazer uma atividade, é aeroporto, hotel, hotel regional e assim sucessivamente. E num dado momento, quando eu cheguei no hotel à noite, o porteiro perguntou, ele falou, se eu precisar de diversão, é só dar uma ligadinha aqui, né? Eu falei, não, estou pensando em assistir um pouquinho de televisão. Ele falou, não é esse tipo de diversão, né? Mas aí o que eu pensei? Poxa, que excelente oportunidade, né? Estou longe de 4.000 quilômetros, ninguém me conhece, só que tem um detalhe, eu estava ali presente. E qualquer coisa que eu fizer em relação à minha esposa, eu não estou fazendo em relação a ela, estou fazendo em relação a mim. E ela é a mesma coisa, porque eu também estou a 4.000 quilômetros de distância, não sei o que ela está fazendo, né? Então, o que ela fizer é responsabilidade dela. Então, quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu levei o melhor que eu tenho para o meu casamento. E aí acabou, naturalmente desapareceu os ciúmes. E outra coisa, outra característica que eu tinha, que se eu acordasse de manhã e não desse uns 40 espirros, não era eu que acordava, porque eu tinha um ego dominante. Se não fizesse do jeito que eu queria, a coisa era complicada. Então, eu tinha que viver à base de remédio para desobstruir as vias navais. Então, você imagina, você sem poder respirar, o teu nível de humor e irritação, né? E aí, o que aconteceu? Eu não fiz nenhum esforço para deixar de espirrar, mas quando eu comecei a trabalhar a flexibilidade e entender realmente o comportamento da minha esposa, das minhas filhas, das pessoas que me relacionam, quando eu dei por mim, já não estava mais espirrando. Então, é nesse sentido, de entender que nós estamos por cunho espiritual e o que eu fizer em relação ao outro é minha responsabilidade e o que o outro fizer em relação a mim é responsabilidade dele. E aí a gente vive em paz e harmonia e, graças a Deus,
nos amando cada vez mais. Maravilha. Outra pergunta aqui. Tenho 30 anos e fui diagnosticada com câncer. Estou desesperada, o que posso fazer? Olha, o ambiente e o corpo carnal, eles funcionam como um painel de controle espiritual, né? Então, o câncer, quando ele manifesta no corpo carnal, ele está indicando alguma coisa que precisa melhorar nas nossas relações interpessoais. É que na pergunta também não está caracterizado em que região que está manifestado esse câncer, né? Então, porque através da lei mental, o mestre Masaharu Taniguchi explica, quando manifesta no útero, no ovário, muitas vezes nos seios, né? Isso está relacionado com as relações conjugais. O homem, como não tem útero, não tem ovário, quando manifesta na questão da relação conjugal, muitas vezes na próstata, né? Então, isso está mostrando um indicador. Então, quando a gente vai para uma consulta médica, que o médico dá esse diagnóstico do câncer, o que gera na mente da pessoa? O medo. E o medo, ao invés de resolver, vai agravar ainda mais a situação. Então, o que acontece? O câncer não é inimigo. O câncer é aliado, que está mostrando justamente o que eu preciso melhorar nas minhas relações. Então, a recomendação para a senhora que está convalescendo por essa situação, eu recomendo o livro A Chave da Beleza e da Saúde, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e também a leitura da Contínua Chuva de Néctar da Verdade, a Sutra da Cura Espiritual, porque lá o mestre explica, através de revelações, que o temor abrigado na mente é que gera doença e o temor mata mais do que pessoas que vão para a guerra, né? Então, através da leitura dessa Sutra da Cura Espiritual, a gente consegue realmente restabelecer, fazer uma reflexão profunda com as pessoas, com as situações que nós temos que nos harmonizar, e hoje isso é científico, a própria física quântica comprova que 1 milhão de células são renovadas por segundo, né? Então, quando a gente vai manifestando alegria, vai manifestando gratidão, essas células cancerígenas vão morrer e vão dar lugar para células saudáveis. Isso não é o objetivo principal da Seichoné, porque a Seichoné não tem como objetivo curar câncer, a Seichoné não tem como objetivo resolver problema financeiro e harmonizar a família. Mas, naturalmente, isso acontece quando as pessoas vêm e compreendem que são filhos de Deus, são perfeitos, são saudáveis, harmonizam suas relações interpessoais, manifestam sentimento de gratidão, automaticamente as células doentias vão morrer e vão dar células saudáveis e as pessoas, são inumeráveis os casos de cura de câncer na Seichoné, através da mudança da postura mental e da reconciliação que a pessoa promove no seu dia a dia. Quando se harmonizar com tudo e com todos, acabou a doença. Corre para o abraço. E não importa qual seja o tipo de câncer, onde está e em que nível de... Também está, se é grave, se não é semigrave, não importa, né? Não importa. Tá. Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade, eu tive assim, o prazer de gravar 3 programas da Seichoné e 3 dessas palestras foram condicionadas, foram compactadas num CD. E esse CD é justamente assim, a atitude mental pode curar o câncer? Então, se quiser aprofundar um pouquinho, lá tem outras dicas que, através dos ensinamentos da Seichoné, nós compartilhamos com os nossos ouvintes aí. E pode curar? Totalmente. Não só o câncer, né? Tudo, qualquer coisa. Até a doença do bolso, que nem diz outro por aí. Essa é a mais fácil de curar. Essa é mais fácil, né? Essa é a mais fácil de curar. Maravilha. Então, a gente vai aqui para a última pergunta, né? E diz assim, como lidar com pessoas, principalmente da família, que gostam de falar do seu passado e fala das coisas ruins e, às vezes, com rancor ainda, porque teve briga com alguém do passado. Como viver isso em casa, professor, e mudando isso aos poucos? Primeira condição, precisa se perdoar, tá? Porque está carregando o sentimento de culpa do passado e quando eu estou numa roda de família, as mentes estão se comunicando e as pessoas estão captando aquilo que está vibrando silenciosamente na sua memória profunda e começa a jogar isso, que é justamente isso que te incomoda. Então você precisa se perdoar verdadeiramente. E eu recomendo que você adquira o volume 38 da Verdade da Vida, na página 75, página 75, tem a oração para perdoar a si próprio, tá bom? Adquirir o livro através do nosso site, o www.sni.org.br/livraria virtual. Você vai fazer o pedido do seu livro, receber no conforto do seu lar, vai fazer oração e com certeza quando você estiver numa reunião de família agora só vai conversar de coisas boas, trocar receita, contar piada nova e é só alegria, harmonia e felicidade. Correr para o abraço. Sempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Oswaldo Garrafa Neto, obrigado pelas orientações, por estar aqui com a gente. Que Deus continue sempre te orientando, iluminando caminhos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe sempre, sejam cada vez mais felizes
Olha aí um convite para você. Que tal participar de um domingo da Seitonê com a gente? Todos os domingos, nas sedes da Seitonê, das 9 às 11 da manhã, tem uma atividade esperando aí por você. Ó. Tem reuniões com palestras, tem orações, você pode pedir uma orientação pessoal, pode fazer oração da forma humana, enfim. Domingo da Seitonê, das 9 às 11 em todo o Brasil. Vem para cá com a gente também. Que Deus te abençoe mais uma vez, felicidade, e ficamos agora então com o momento da oração. Seja você também o mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados.